Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta quarta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e estou aqui com você nessa manhã, diretamente de Roma, meditando a Palavra de Deus. Há certos momentos na vida da gente, né, que são de desilusão, né? Que parece que a gente está falando ao vento. Fala, ninguém escuta, o que você fala não tem ibope, parece que ninguém acolhe. Eu acho que Jesus também viveu esse tipo de experiência, quase como que de falar ao vento. A tarefa de educar não é uma tarefa simples, não é? A campanha da Fraternidade está esse ano nos convidando a pensar em processos educativos, nos ensinando a falar com sabedoria, a ensinar com amor. E muitas vezes a gente parece que, como diz o ditado, dá murro em ponta de faca. A oração que nós encontramos hoje na primeira leitura, justamente é a oração de um profeta. O que é um profeta? Um profeta é um educador do povo. O profeta era aquele que, por meio da palavra, orientava as pessoas para seguirem o caminho de Deus. O profeta é alguém que fala em nome de Deus, que olha a realidade, alerta as pessoas. E nem sempre as pessoas estão acolhendo, prontas para acolher os alertas que são feitos no dia a dia. E a oração de Jeremias hoje nos mostra isso. Jeremias, no capítulo 18, versículo de 18 a 20, Jeremias sente que existe conspiração em relação àquilo que ele fala, as pessoas que decidem trabalhar contra ele. E ele se toca realmente, porque vê gente que diz assim: vinde para o atacarmos com a língua e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Parece que tem todo um trabalho de desmonte, de desvalorização daquilo que o profeta está fazendo. Você se sentiu já alguma vez assim na sua vida? Daquilo que você faz parece que não dão atenção, não valoriza. Às vezes você pode sentir isso dentro de casa, com o filho, com o marido, com o irmão, com uma irmã. Parece que a gente está no deserto gritando, estamos gritando no vazio. Jeremias viveu também essa experiência e olha só o que ele faz no meio dessa desilusão. Ele se volta para Deus, ele fixa o seu olhar em Deus e se dirige para Deus em oração dizendo: atende-me, Senhor. Ouve o que dizem os meus adversários. É interessante que a gente não escute sozinho tudo aquilo que podem estar dizendo contra nós. É bom que a gente peça a Deus que está dentro da gente, que seja Ele também a escutar em nós aquilo que a gente ouve. Há muitas experiências que são pesadas para a gente, que a gente não dá conta de vivê-las sozinha. Mas se a gente sabe dessa companhia interna que é Deus dentro da gente, já é um grande suporte para nós. E assim está fazendo Jeremias. Ele sabe que Deus pode ouvir aquilo que os adversários estão dizendo. E ele se pergunta: acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Infelizmente a gente sabe pela experiência e a própria experiência de Jesus, a gente sabe sim que muitas vezes o bem é retribuído com o mal, recebe o mal como resposta. Isso deve dar a gente também força, resistência, ou na palavra moderna, resiliência, capacidade de se refazer, de se reorganizar. Diz o profeta: eles cavam uma cova contra mim. Olha o que diz o profeta: lembra-te de que fui à tua presença para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira. O profeta não deixa que a desilusão tome conta do seu coração. Ele não quer vingança. O que ele pede a Deus é que Deus se recorde de que ele foi diante de Deus e interceder por essas pessoas. Porque às vezes, quando a situação não está ruim demais, a gente é capaz de interceder, capaz de pedir, mas ali quando você está experimentando a sua amargura, o que você tem que fazer é recordar daquele momento em que você pôde ter paz, em que você pôde ter tranquilidade, que você foi capaz de ir diante de Deus intercedendo por essas pessoas. Não esquecer o bem que você fez. Não é quando, na medida que ele diz para Deus se recordar disso, na verdade ele está se recordando também. Isso faz bem para ele. Por quê?
deixar o pensamento ficar girando nas coisas negativas só faria com que ele crescesse em amargura. Mas aqui a gente está vendo uma coisa, é um profeta que está rezando, não é? E nós, essa semana, a segunda do tempo da quaresma, começamos com a contemplação no domingo de Jesus, que se transfigurou no monte. E diz-nos o evangelista Lucas que Jesus se transfigurou justamente enquanto ele estava rezando. Quando ele estava rezando, o rosto dele se transformou. Pode ser também que na oração da gente, a gente entre assim, com uma oração de amargura, com uma oração de quem sabe que as coisas não estão indo bem, de lembrar todas essas coisas de que está sendo pagado o bem que você fez com o mal. E aí você entra nessa oração e Deus pode transformar o rosto da gente, transfigurar a mente da gente, transformar a forma de a gente enfrentar a situação pela qual a gente está passando. Então, a oração como momento de transfiguração, como um momento em que a gente joga a luz de Deus sobre a realidade da gente e se ancora nas melhores das energias da gente, na melhor das forças da gente, na melhor das nossas virtudes, para poder superar a hora difícil, o momento que não é bom. E aí, como a gente dizia, não é? Pedindo que seja Deus que dentro de nós escute e que seja Ele a colocar a palavra boa. Jesus é esse que vai transformando a gente por meio da oração. E uma coisa interessante é que muitas vezes a nossa tendência é de pensar que a oração é aquele espaço no qual nós fazemos de tudo para que Deus realize os nossos desejos. O espaço no qual a gente quer que Deus realize as nossas vontades, as nossas metas, os nossos objetivos. E a oração é uma outra coisa. A oração é colocar-se à disposição de Deus, pedindo a Deus para que a sua vontade seja feita na nossa vida. E fazer essa vontade de Deus na nossa vida tem custo, não é uma coisa muito simples. E o evangelho de hoje vai nos falar justamente disso. Nós estamos no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, versículos de 17 a 28. Jesus está caminhando com seus discípulos para Jerusalém. Antigamente, nessas viagens da terra de Jesus, cá debaixo da Galileia, até ir subir para Jerusalém, era a caminhada que o povo fazia a pé. O povo ia em caravana, ia cantando os benditos, os salmos. E é claro, nesse momento se brinca, se canta, as crianças correm de um lado para o outro, e assim vão fazendo o caminho. E Jesus aproveitou esse momento e chamou os seus discípulos dele para se afastarem um bocadinho daquela procissão, daquela peregrinação que estava seguindo, porque ele tinha coisas muito sérias para falar com os seus discípulos. É interessante que Lucas, quando nos narra o episódio da transfiguração de Jesus, diz assim: 8 dias depois, Jesus pegou 3 dos seus discípulos e subiu ao monte. 8 dias depois de quê? 8 dias depois que ele tinha anunciado para os discípulos que ele morreria em Jerusalém. É a mesma cena que nós vamos ouvir no evangelho de hoje. Jesus então aqui agora está preparando os seus discípulos para aquilo que vai acontecer. Certamente o desejo de Jesus é cumprir a vontade do Pai, mas tem a humanidade dele que também fala alto. Não é? Jesus chega um momento em que ele reza pedindo a Deus: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feito conforme eu quero, e sim, seja feita a tua vontade. A oração, portanto, é sempre um querer entrar na vontade de Deus, custe o que custar. Então nós encontramos no Evangelho de hoje Jesus subindo para Jerusalém. Ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes. Então a caminhada de Jesus é uma caminhada na qual ele forma os discípulos. Nós que estamos vivendo essa campanha da fraternidade desse ano, que fala fraternidade e educação, então nós estamos vendo os passos de Jesus como formador e os passos de Jesus como formador. Jesus não formava somente na sinagoga, fazendo lá os discursos no dia de sábado. Jesus formava também enquanto caminhava. Essa era uma tática que Jesus histórico fez, mas também ressuscitado, porque nós nos lembramos que na tarde do dia da ressurreição, Jesus também
caminhando com 2 dos seus discípulos, fazendo o caminho de volta de Jerusalém, foi para Emaús. E Jesus, o que foi que fez enquanto caminhou com seus discípulos? Iluminou o mistério da sua morte e da sua ressurreição com as palavras da Escritura. Jesus ensina um modo de ler a Bíblia para ver que já no Antigo Testamento, nas profecias e no Salmo, tudo fala dele, tudo aponta para ele. Ele, portanto, é a luz lançada no Antigo Testamento. Mas, ao mesmo tempo, as palavras da Escritura iluminam o mistério da sua cruz, da sua morte. A sua ressurreição vai iluminar a sua cruz. Esta é uma coisa que a gente pode aprender. Mas Jesus aqui também está nos mostrando outra coisa, esse texto do Evangelho de hoje, que o próprio Jesus não somente lia a Bíblia nessa perspectiva da sua vida, paixão, morte e ressurreição, mas ele mesmo, com a sua viva voz, tinha anunciado a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Jesus ensina um jeito de ler as Escrituras e ele mesmo proclama para os seus discípulos aquilo que aconteceria com eles. Mas os discípulos estão atentos àquilo que Jesus diz? Eles realmente conseguiram aprender o que Jesus estava ensinando? Eles deram conta desse ensinamento? Eles passaram bem por essa escola, a escola de Jesus, no final das contas, eles passaram ou não? Ou foram reprovados naquele caminho que estavam fazendo com Jesus? Então aqui nos diz, quando Jesus estava subindo para Jerusalém, ele disse: o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei, e eles o condenarão à morte, o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Ou seja, Jesus está anunciando que ele vai ter conflitos e confrontos com a sinagoga, com os mestres da lei, ele vai ter dificuldade com os sacerdotes, ou seja, com o poder religioso, vai bater de frente com o poder ideológico, cultural, com o poder religioso, e diz com os pagãos, ou seja, com a dominação política romana que estava presente em Jerusalém. Então Jesus, o seu jeito, o seu modo de ser, o seu anunciar, vai ser um anunciar que o vai colocar em conflito com toda essa gente. Ele vai ser entregue nas mãos deles, ele será zombado, flagelado e crucificado. Mas Jesus não deixa de anunciar a coisa principal: ressuscitará ao 3º dia. Ditas todas essas coisas, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Olha o gesto, é o gesto de quem entra na oração. Se ajoelha, se inclina como quem quer fazer um pedido. É a postura que está querendo chamar a gente agora, que é atenção para as orações da gente, para como é que a gente reza, o que é que a gente tem para apresentar diante de Deus. Ou seja, hoje Jesus quer, com essa passagem da Bíblia, nos ajudar a transfigurar a nossa oração. Que a nossa oração não seja um querer que Deus faça os nossos desejos, mas que a gente permita que os desejos de Deus, o desejo de Deus, se realize em nós. Então ela vai fazer um pedido e Jesus perguntou: o que tu queres? Essa é a pergunta profunda de Jesus, que deve ser a pergunta profunda de todo e qualquer educador. É preciso que a gente saiba o que é que quem está lidando com a gente quer, quais são os seus objetivos, porque muitas vezes nós temos umas agendazinhas secretas, não é aquilo que a gente quer, que disfarça, que esconde, mas que Jesus quer trazer à luz. Jesus quer iluminar os nossos desejos. Aquilo que está lá escondido no fundo do coração da gente, é preciso que venha à luz. Porque só se a gente manifesta isso diante de Jesus, isso pode ser transformado. O que os padres antigos dizem assim: aquilo que não é assumido não pode ser redimido. A redenção só acontece quando a gente assume aquilo que está lá muitas vezes escondido, que a gente não toma consciência. E o que é que a mãe faz? Ela diz: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então já vê que o desejo não era só da mãe, o desejo era deles. Eles dizem: podemos. Então Jesus lhes disse: de fato vós bebereis o meu cálice, mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares para os quais ele os preparou.
Uma coisa que me chama a atenção é isso, é a mãe que vai pedir. Quase que me dá a impressão de que esses filhos um bocadinho manipularam a mãe, fizeram a mãe pedir aquilo que eles desejavam. Porque eles vão dizer, podemos, quase como dizer, nós queremos esse lugar aí. Não é? Então às vezes a gente pensa nessas estratégias da vida da gente, né? Que se às vezes a gente não coloca os outros para fazer aquilo que nós estamos desejando, um pouco de manipulação. Mas Jesus coloca também isso às claras diante dos nossos olhos. Eles querem um lugar direito e outro à esquerda. Você se lembra que na semana passada a gente começou, na segunda-feira, lendo o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, que fala justamente da manifestação do reino de Deus, e Jesus vai dizer que o reino de Deus vai ser como um pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E vai dizer àquelas que estão à direita, vai dizer, vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que está preparado para vós desde a criação do mundo. Olha aqui para quem é que esse lugar da direita está preparado desde a criação do mundo. E vai dizer por que eles vão para ali. Porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. E vai dizer para os que foram para a esquerda, afastai-vos de mim, maldito, ide para o fogo que está preparado para o maligno e os seus anjos, porque eu tive fome, não me deste de comer, etc. E os que fizeram bem vão perguntar, quando, Senhor, aconteceu isso? Todas as vezes que fizestes isso ao menor dos meus irmãos, a mim não fizestes. E vai dizer para os que vão para a esquerda, afastai-vos, porque eu tive fome e não me destes de comer, etc. E eles vão perguntar, Senhor, quando foi que te vimos em todas essas situações e não te servimos? Grifemos bem essa palavra, o serviço. Então, foi o que aconteceu depois que Jesus tinha dito para eles que aquele lugar era para os quais o Pai tinha preparado. Os outros 10 discípulos ouviram isso e ficaram irritados com os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, os grandes as oprimem. Entre vós não deve ser assim. A lógica do mundo não deve entrar na comunidade dos que querem bem a Jesus, dos que amam Jesus e o seguem e o servem. E diz Jesus, quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. É possível sim que a gente queira ser grande, e mais do que isso, é possível ser grande. Agora a gente precisa ser grande ao modo do Evangelho. E ao modo do Evangelho, ser grande significa ser servidor. Quando foi, Senhor, que te vimos dessa forma e não te servimos? Eis a pergunta daqueles no último dia. E Jesus diz, quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. O caminho é o caminho do serviço. E Jesus vai dizer, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Eis o caminho do crescimento, eis a transfiguração que Jesus quer fazer para nós no dia de hoje. Transformarmos, não em pessoas que concorrem uns com os outros, querendo primeiros lugares e querendo grandeza, mas sobretudo que ele transforme esse nosso desejo profundo em desejo de querer servir. Cada vez que a gente se confrontar com esse desejo de querer ser grande, com o desejo de superação, simplesmente peçamos ao Senhor essa graça de querer servir, porque na medida que a gente serve, a gente se supera. Não é? E não existe nada maior no mundo, não existe, diziam os antigos, o império, a força, o poder maior no mundo do que dominar a si mesmo. E dominar a si mesmo significa colocar todos os seus endereços de ser grande em transformá-lo em capacidade de ser servidor, servidora uns dos outros. Não no desejo do acúmulo, mas no desejo da doação, de se fazer para o outro, na verdade, um servo, alguém que torna a vida mais fácil, mais eficaz e mais feliz. Que o Senhor no dia de hoje transforme, transfigure os nossos desejos, ilumine os nossos desejos para que nós possamos enxergá-los bem e transformá-los segundo a sua santa vontade. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente, para te guiar atrás de ti, para te defender ao teu lado, para te acompanhar dentro de ti, para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Um abraço aqui para a Aldaleia, nos acompanhando nessa nossa transmissão. Um abraço para a Adelma Teles, ou é Adelmaro Teles, que com
tornando curto aqui, a gente não sabe dizer direito. Um abraço para o Felipe Micael, um abraço para a comunidade de São José em Cornélio, acho que é Cornélio Procópio, não é, aí no Paraná, no Brasil. Um abraço para todos vocês. E o Senhor nos ajude a ser perseverante seguindo a sua santa vontade, né? E se eu vejo aqui comunidade São José, certamente é uma comunidade que talvez esteja em novena de São José, ou se celebram no mês de maio, vão fazer isso ainda mais adiante, mas de qualquer forma tem diante de si o mistério de São José, esposo de Maria, cuja solenidade celebraremos no próximo sábado. Então, um abraço grande para cada um de vocês que nos acompanham. E a você que vai assistir esse vídeo depois, eu digo, curta, compartilhe, comente, salve, tudo isso são formas de dar a a nossa transmissão de agora a visibilidade. Um abraço também aqui ao Padre Tiago Saletino, não é, aqui acompanhando, que Deus abençoe seus estudos, né? Tá aí dedicando-se aos estudos de direito canônico, não é, que aprenda sempre cada vez mais a colocar essa lei da igreja a serviço dos irmãos, a serviço das irmãs, dentro daquela perspectiva de que a lei maior é justamente a salvação de todas as almas, é o bem maior de todas as pessoas. Então, gente querida, o que eu peço é isso aqui, não é esse compartilhar desse nosso vídeo e transmitir esta boa notícia também a outras irmãs e a outros irmãos. Fiquem com Deus.